Livro de João, capítulo 8. Versículo de número 36. Logo depois, vamos ler um texto no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Livro de João, capítulo 8, versículo 36. Foi o tema escolhido pelos irmãos e nós vamos ministrar a palavra do Senhor baseado no tema escolhido pelos irmãos. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repita comigo: verdadeiramente livres. Agora vamos abrir a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Do verso 16 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu te glorifico nesta noite pela Tua palavra. A Tua palavra é perfeita, Senhor, e não necessita de acréscimos. Nesta noite eu quero te pedir, ó Deus, abre o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento para a liberdade que nos foi concedida nesta palavra. Deus, dá-nos ousadia para entrar diante da Tua presença, como Tua palavra mesmo nos diz. Que nesta noite o nosso coração esteja livre para crer na Tua palavra, Pai, e que esta palavra produza em nossos corações um peso eterno de glória, como a Tua palavra mesmo nos diz. Deus, eu te louvo e te agradeço neste momento. Amém. Pode sentar-se, queridos. Sois livres. O tema escolhido e abordado nesses 3 dias, né? Em que nós temos ouvido ministrações da palavra de Deus, falando da liberdade que nós temos no Senhor. Nessa noite, eu gostaria de abrir os olhos e o coração da igreja para uma verdade que muitas vezes nós ignoramos. Eu tenho pregado, tenho falado muito, ainda hoje pela manhã falava sobre isso na escola dominical, da responsabilidade que nós temos de crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito a nosso respeito é para o nosso proveito. As coisas que ouvimos da palavra de Deus, aquilo que está escrito para o nosso proveito, foi escrito para que a igreja do Senhor seja edificada na palavra, para que a palavra tenha um efeito eficaz no nosso coração, não apenas na nossa fé, como uma forma verbalizada, não apenas na fé falada, mas na fé praticada e vivida no nosso dia a dia. Aquilo que está escrito a respeito de nós na palavra de Deus, é necessário que nós levemos a sério, é necessário que nós coloquemos em prática, e quando nós fizermos isso, teremos uma vida espiritual bem-sucedida, uma vida espiritual agradável, uma vida espiritual que vai nos fazer transcender além daquilo que é unicamente visível.
O texto que os irmãos escolheram diz que se o Filho vos libertar, aí então nós seremos verdadeiramente livres. No versículo 32 do mesmo capítulo, o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não apenas a verdade como verdade praticada, não apenas a verdade como a verdade absoluta, mas o conhecimento dela. A verdade, eu crendo ou eu não crendo, eu colocando ela em prática ou eu não colocando ela em prática, ela continua sendo verdade. O direito, os livros de direito, não fazem de mim um advogado, mas o conhecimento do direito tem o poder de me fazer um advogado. A medicina, ela não faz de mim e de você médicos, mas o conhecimento da medicina pode fazer de nós médicos. Da mesma forma, a verdade não tem poder algum em nossas vidas, se o conhecimento dela não for adquirido. A verdade continua sendo verdade, nós acreditando nela ou não. Agora, quando nós cremos na verdade e buscamos o conhecimento dela, aí ela tem o poder de provocar nas nossas vidas a liberdade plena que nós podemos adquirir em nosso Senhor Jesus Cristo. Problemas que abatem alguns e que muitas vezes exaltam outros, estão em uma linha tênue daqueles que praticaram, daqueles que acreditaram e daqueles que apenas falaram. Aquilo que nós colocamos em prática em nossa vida tem o poder de causar experiências em nossas vidas. Falar de fé é muito bom, é maravilhoso. Citar versículos de cor também é muito bom, é maravilhoso. Alegra o coração. Mas quando colocamos em prática, eles não são apenas palavras que encantam, mas são palavras que produzem efeito. Acreditar é muito mais do que mencionar o que está escrito. É muito mais do que falar de fé. Colocar em prática aquilo que nós temos como regra para as nossas vidas tem o poder e o efeito de fazer de nós homens e mulheres livres e vencedores diante da palavra de Deus. Aquilo que está escrito ao meu e ao teu respeito, quando somos confrontados com alguma situação e nós não abrimos mão da verdade, está escrito, eu creio, eu bato meus pés, eu firmo naquilo que está escrito. Não importa se as coisas em minha volta dizem que não dá certo, porque se a palavra, se a verdade diz que é, então é. Se a verdade diz que é possível um morto ressuscitar, então é possível um morto ressuscitar. Se a palavra diz que é possível um alcoólatra, um drogado, um viciado largar o mundo e ser um grande instrumento na presença de Deus, então é verdade e eu creio, é possível isso acontecer. Quando Paulo foi chamado pelo Senhor, Jesus procurou um dos seus discípulos e disse: olha, vai lá em tal e tal lugar, e você vai estender as mãos sobre um homem chamado Saulo, e você vai curá-lo. Quando ele ouviu falar disso, ele disse: mas esse homem é aquele que persegue a igreja. Esse homem é aquele que tem causado dor à tua igreja. É aquele que tem perseguido os cristãos por toda parte. Como eu posso ir lá? Ele disse: vai, porque aquele é para mim um vaso escolhido. Muitas vezes olhamos para as coisas, para as pessoas, apenas com aquilo que nós vemos. E com isso tiramos e classificamos as pessoas com apenas aquilo que nós vemos. Mas quando permitimos que a fé alcance o nosso coração, aí somos capazes de olhar para alguém que está na lama e dizer: esse pode sim ser um instrumento de Deus para louvor e glória do nome dele. Quando olhamos para os nossos filhos, para os nossos familiares e os vemos arrastados nos vícios,
jogados, largados, mas não desistimos de acreditar que Deus pode salvá-los. Aí nós começamos a dizer: eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei onde e não sei como vai iniciar, mas o meu Deus vai socorrer, o meu Deus tem poder de mudar, o meu Deus pode realizar. Eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo firmado. Não são as situações que me fazem desistir, mas as situações provocam em nós aquilo que nós temos que fazer como regra, provocam em nós a ativação da fé. É a hora que nós deixamos apenas de falar, é a hora que nós deixamos de apenas discursar e praticamos a fé no nosso dia a dia. É facinho, né? É fácil fazer isso? Não, não é, mas é necessário, é essencial. Quando nós vivemos uma vida baseada apenas naquilo que nós vemos, nós vivemos uma vida pífia espiritualmente. Paulo diz o seguinte: se eu apenas esperar em Deus, apenas para esta terra, apenas para esta vida, eu sou o mais miserável dos homens. Paulo foi um dos maiores precursores das palavras de fé. Aquele que acreditava que ainda que ele estava na cadeia, ele falou: eu estou aqui, estou aprisionado, estou encarcerado, mas a palavra de Deus, ela está livre, ela está ecoando pelos quatro cantos da terra. E ele diz mais o seguinte: os meus irmãos, os nossos irmãos, quando ouvem falar das minhas tribulações, eles têm mais ousadia para falar. Porque o exemplo praticado na vida de Paulo incentivava os outros que estavam sofrendo perseguições. Eles diziam: Paulo está preso, Paulo está encarcerado, Paulo foi esbofeteado, Paulo foi espancado, mas Deus agiu na vida dele, mesmo ele não desistindo, mesmo ele sofrendo, mesmo ele não arredando os pés daquilo que Deus mesmo falou. A prova disso está em Atos capítulo 16, quando mesmo Paulo, direcionado por Deus para pregar numa certa cidade, foi lançado na prisão por pregar a palavra de Deus. E enquanto estava encarcerado, já tinha sido espancado, com dores no seu corpo, sem saber do que seria do amanhã. Ele e Silas, acorrentados, pensaram: ou nós calamos aqui e esperamos Deus agir, ou nós fazemos algo para que esta cadeia, para que estes presos conheçam quem é o nosso Deus. E numa situação totalmente adversa, onde muitos de nós talvez murmuraria, onde muitos de nós talvez desistiria, Paulo e Silas se levantam em espírito, ainda acorrentados pelos pés e as mãos, mas em espírito se colocam de pé e começam a entoar cânticos de louvores ao Deus dos céus. As situações não foram suficientes para fazê-lo parar. As situações não foram suficientes para que ele deixasse de crer que o Deus que enviou tinha uma obra a realizar naquele lugar. Muitas vezes nós não sabemos qual é a obra de Deus a ser realizada através de nós, mas nós temos que ficar firmes como instrumentos de Deus, dizendo: Pai, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai, usa-me na tua palavra, usa-me no teu poder, na autoridade, faz de mim um instrumento para o louvor do teu nome. Agora, quando as coisas são apenas vistas e notadas com os olhos humanos, aí nós nos tornamos reféns das situações. Uma situação adversa, ela tem poder de fazer um crente fiel ser exaltado por Deus. Mas a mesma situação tem o poder de abater um crente que só olha para a situação. Crentes que ainda não estão livres para acreditar no seu Deus. A liberdade que nós pregamos é uma liberdade que nos libertou do poder do pecado. O pecado não deixou de existir nas nossas vidas, mas ele perdeu a eficácia. Ele perdeu o domínio que tinha sobre nós. Hoje o pecado continua nos rodeando, mas nós, como livres e libertos pelo Senhor, dizemos: eu prefiro a cruz, eu ainda prefiro a presença de Deus, eu ainda prefiro chorar, eu ainda prefiro sofrer, eu ainda prefiro me entregar do que deixar a minha fé de lado, do que abandonar o meu Senhor. Eu continuo firme, caminhando, cantando, chorando, regando a terra com lágrimas, mas não abandono
abandono o meu Deus, porque Ele me salvou, porque Ele se entregou por mim, porque Ele me libertou para crer. Para acreditar na palavra dEle, para acreditar que nada, nem a tribulação, nem a morte, nem a perseguição, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Ele diz, sei estar abatido, Ele diz também, sei estar alegre. Eu disse, eu sei ter fartura, abundância, mas também sei padecer necessidades. Em todas estas coisas eu estou instruído. Ou seja, em todas estas coisas eu estou ensinado, eu sei me portar. Não é que a tribulação, a dor, a angústia não causava efeitos nele, não. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida e você está se perguntando, mas como é que eu posso? Como eu posso, diante da tribulação que eu estou vivendo, como eu posso, diante da adversidade que eu estou vivendo, me levantar com alegria? Como eu posso continuar tendo força? Aí a palavra do Senhor diz, a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos dá coragem de levantar pela manhã e encarar um problema difícil. Muitas vezes nós queremos nos entregar com um problema tão pequeno, irmãos. Muitas vezes uma adversidade que a gente transformou como algo maior, a gente deixou que ela nos dominasse, que ela fizesse de nós escravos, servos dela, reféns das dificuldades. Muitas vezes nós nos entregamos a ela e esquecemos que sobre todas as coisas há um Deus que vela pela palavra dele para cumprir. Há um Deus que ama aqueles por qual ele deu o seu próprio filho. Se Deus deu o seu próprio filho em favor de nós, a palavra do Senhor diz, o que ele não nos daria? O que é impossível para Deus? O que é difícil para Deus? Nós temos visto, e as pessoas têm falado de liberdade nesses 3 dias. Estamos ouvindo tanto falar de ser livres, de ser libertos, mas muitos de nós ainda são escravos da incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não realizou grandes obras na cidade dele, em Nazaré. Por quê? Porque Jesus não tinha poder? Não, porque a incredulidade deles não permitiu. Muitas vezes o que impede o agir de Deus nas nossas vidas é a incredulidade. Mas Deus é refém da minha fé? Não, Deus não é refém da nossa fé. Mas segundo o livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 3, diz que Ele, Jesus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As bênçãos de Deus já foram derramadas sobre nós. E muitas vezes como mendigos a gente estende um chapéu diante do nosso Deus, como se precisássemos mendigar aquilo que Ele já nos deu por herança. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então tudo é meu, tudo está à minha volta. Não, tudo é dele. Só que sendo dele, da mesma forma Ele pode dar para mim, para você. E às vezes a gente, por um desemprego, por uma enfermidade, a gente coloca o nosso Deus lá embaixo, como se Ele não pudesse mudar o quadro da nossa vida. O médico disse que não dá, problema do médico. Ele vai ver o milagre de Deus realizado na minha vida. Fulano disse que não tem portas de emprego aberta, problema de quem falou. O meu Deus há de suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é, porque Ele pode, porque toda a terra é dele. Não há nada impossível para o teu Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Mas a incredulidade incapacita a ação de Deus nas nossas vidas. Porque é como uma ativação. Deus está de lá com as mãos estendidas abençoando, e nós estamos de cá descrentes que Ele pode. E agora fulano voltou para o mundo, meu filho está nas drogas,
Meu esposo voltou para a bebedeira, para os vícios, e agora a enfermidade bateu a minha porta, e agora é que eu vou crer no meu Deus, porque enquanto eu estava bem, enquanto eu estava feliz, enquanto eu tinha abundância, Ele era. Então depois que nada mais está bem, Ele continua sendo Deus. As coisas podem estar bem, ou as coisas podem estar mal, o meu Deus permanece para sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As circunstâncias que nos abalam, não abalam o nosso Deus. As circunstâncias que nos fazem descrer, não tiram de Deus o poder. As circunstâncias que nos fazem parar, não fazem os projetos de Deus pararem. Mas é necessário que nós sejamos livres para acreditar no versículo que a gente leu em 2 Coríntios. Paulo estava citando um momento difícil da igreja, estava falando de adversidades. No versículo 8 ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ele diz: mais perplexos, mas não desanimados. Ele estava perplexo com o que estava acontecendo, vendo a perseguição, vendo as mortes dos cristãos, mas ele diz: mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos estar muitas vezes caídos, podemos estar muitas vezes sem forças para nos levantar, mas o nosso Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Salmo 91. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É Ele quem nos sustenta com as suas mãos. É Ele quem envia o socorro na hora certa. É Ele quem nos ampara quando ninguém mais ampara. É Ele que continua olhando para nós quando todos viram a cara. É Ele que não desiste, mesmo muitas vezes quando nós desistimos. Aleluias. Eu acho que o maior desafio da igreja hoje não é nem vir para a igreja, não é nem estar presente nos cultos, mas é crer na palavra de Deus intensamente. Se a palavra de Deus diz que pedra é pau, então pedra é pau. Mas você não está vendo que é só pedra? Ele diz que é pau. Você não está vendo que não tem como essa situação mudar? Ele diz que para ele tudo é possível. Mas você não está vendo que já morreu? Aí ele diz para Marta e Maria: Marta, não temas, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim não será confundido. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. Talvez muitos de nós sepultamos os nossos sonhos. Muitos de nós, por causa da situação que intensificou a tribulação, a dificuldade, a gente é tentado, é seduzido a sepultar os nossos projetos. E muitas vezes nos conformamos com isso, dizendo: não, eu até acreditava, foi bom ter esperança, mas eu já desisti, né, irmão? Eu vou seguir a minha vida, o importante é que eu tenha a presença de Deus. Não se conforme com isso não. É importante, é maravilhoso ter a presença de Deus, mas é muito, mas muito melhor crer que Ele pode, crer que Ele faz, crer que nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Se Ele prometeu, passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus não passará. Se você crer, levanta as tuas mãos nessa noite, dê um brado de glória, reaviva o teu sonho nessa noite, reativa aquilo que você deixou para trás. Continue crendo, continue acreditando, não perca os teus sonhos, porque as coisas ficaram difíceis. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A verdade, ela nos liberta de muitas coisas, mas principalmente para acreditarmos nas coisas que os olhos não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a certeza daquilo que não se vê. Fé não é aquilo que nós depositamos no que está na cara, não. Fé não é aquilo que está diante dos nossos olhos, não. Isso é esperança. A gente vê, contempla e sabe que pode. A fé, ela vai além do que nós não vemos.
É a mulher estéril que não pode ter filhos, mas diz: Deus vai abrir a madre. É a mulher que os médicos disseram: teu útero não segura filho. E ela continua dizendo: eu creio que o meu Deus, que fez o útero, que fez o ser humano, que fez a vida, pode me dar um filho. É a fé que quando os médicos dizem: olha, teus rins estão parando, e se você não arrumar alguém, um transplante, você vai morrer. É a fé que faz com que os rins que não prestavam para nada voltem a funcionar perfeitamente. É a fé que faz com que um coração enfraquecido, necessitado de um transplante, volte a bater perfeitamente. E aí chegamos diante das baterias de exames, diante dos médicos, e eles olham pasmos uns para os outros, dizendo: o que aconteceu? Como pôde mudar? Aí o crente fiel fala: foi o meu Deus, foi a ação do meu Pai, foi a fé que me colocou nesse lugar. A fé tem o poder de nos fazer dar prosseguimento. A fé tem o poder de nos fazer levantar quando todo mundo pensa em desistir. Vamos deixar esse projeto de lado, vamos abandonar aquilo, vamos deixar isso de lado, vamos deixar que as coisas fluam novamente, vamos deixar que as coisas sigam curso natural. Aí um crente inconformado se levanta e diz: não, eu não aceito a situação que eu vivo, eu não aceito a situação da minha família, eu não aceito ver o meu filho perdido, eu não criei filho para ser entregue nas mãos de Satanás, eu não criei um filho para ser morto nas esquinas, não criei um filho para ser um traficante, não criei um filho para ser um criminoso, criei o meu filho para andar na presença do meu Deus. Eu não aceito, não admito, eu não quero aceitar o que os olhos dizem, eu não quero aceitar o que as bocas falam. Eu vou continuar acreditando que o meu Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluias, glórias ao nome do nosso Deus. A Bíblia diz lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, que o moço do homem de Deus se levantou cedinho e foi lá fora, acordou e foi lá fora, talvez lavar o rosto. E quando ele olhou, ele viu que o monte estava cercado, porque o rei da Síria enviou seu exército para capturar Eliseu, porque Eliseu estava dando todas as coordenadas do que ele pensava. Ele falava: vou preparar uma armadilha para Israel em tal lugar. Aí Deus falava para o homem de Deus, falava para Eliseu, e ele corria no rei de Israel e dizia: olha, cuida de passar em tal lugar, porque o rei da Síria está lá planejando contra a tua vida. Em um certo momento o rei da Síria falou: será que vocês não vão me dizer quem é que está entregando os nossos planos? Quem é que está falando para o rei de Israel o que nós estamos projetando? Aí alguém se levantou e disse: não, é porque lá em Israel tem um homem de Deus, e ele, o Senhor, faz o homem de Deus saber tudo que você pensa na sua câmara de dormir, no seu quarto. Tudo que você projeta na mente, Deus vai lá e avisa Eliseu, e ele avisa o rei. Aí ele diz: então manda trazer para mim, capturem ele, procurem saber. Alguém disse: ele está em Dotã. De manhãzinha o exército cercou Dotã. A Bíblia diz que com numerosos carros e cavalos, para pegar um único homem. Aí o homem de Deus, o moço, se levanta cedinho e olha e vê o monte cercado pelo exército inimigo. O que ele viu trazia medo, sim. O que ele viu era a realidade. Ele falou: ai meu Senhor, e agora o que faremos? Olha lá, o monte está cercado. Mas o homem de Deus, do qual Deus nunca deixou de avisá-lo, nunca deixou de viver do lado dele, nunca o abandonou. Talvez ele olhou e pensou: esse rapaz tem apenas olhos naturais. E ele disse, fez uma oração: Pai, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. Ele via o que estava diante dos olhos. O que ele não via era o que estava em oculto no mundo espiritual. O que está diante dos nossos olhos causa medo, sim. O que está diante dos nossos olhos muitas vezes nos causa angústia, sim. Muitas vezes nos causa arrepios na espinha, nos desanima. Mas o que está em nossa volta, que nós não podemos contemplar com os nossos olhos humanos,
É isso que Deus tem para as nossas vidas. É essa realidade que nós temos que aprender a acreditar. O mundo, Satanás está em volta de nós como leão bradando, mas em nosso derredor estão os anjos de Deus, pelejando em nosso favor, lutando pelas nossas vidas, guardando os nossos caminhos. Aí Paulo, no livro de Coríntios, baseado nesse monte de problema que ele enfrentava, ele dizia: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, o meu espírito, ele se renova de dia em dia. Ele diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Aleluias, aleluias. Deus quer, e o desejo do nosso Pai, do nosso Senhor, é que uma geração se levante no meio desta geração. Não é daqui a 10, 20 anos não, é que nós que estamos aqui hoje nos levantemos com a autoridade de Deus, sabendo que o nosso Deus existe, que o nosso Deus vive, que Ele guarda, que Ele vela, que Ele protege, e que por mais que as coisas em nossa volta se desfaçam, Deus está em nossa volta, nos guardando, nos protegendo, dizendo: filho, continua, eu estou aqui. Você não me vê, você talvez nem me sinta, mas eu nunca me afastei de ti. Onde estão os meus amigos? O Senhor diz: esquece os teus amigos, eu continuo aqui, o teu único amigo que não te abandona. Onde estão a minha família que me desampararam? Esquece a tua família por enquanto, eu continuo aqui, eu continuo do teu lado, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, até o último dia. E quando chegar o último dia, eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Aleluias, aleluias. Eu creio numa geração poderosa, irmãos, uma geração que se levanta com a autoridade de Deus, como filho amados do Senhor, uma geração que não se entrega diante do primeiro conflito. Eu acredito em jovens que não abrem mão do seu chamado por causa de um namoro. Eu acredito em jovens que não abram mão do seu chamado porque o mundo os seduz. Eu acredito em uma geração de jovens que Deus sempre tem o seu remanescente. Não, os jovens de hoje em dia não presta, continua tendo o selo da promessa de Deus, continua tendo o sangue sagrado do Senhor sobre as vidas dele, continua tendo a marca de Cristo. E eu sei que por mais que a maioria se corrompa, o remanescente de Deus há de se levantar, há de prosperar, há de dar continuidade à obra de Deus. Se você acredita nisso, levanta a tua mão, profetiza sobre os teus filhos, diga: o meu filho será uma bênção, o meu filho não vai se corromper, o meu filho não se entregará, o meu filho não será refém do mundo, o meu filho não será refém das ciladas, das armadilhas de Satanás, o meu filho será o remanescente de Deus. Abre o teu coração, creia com tudo nisso. Eu não posso não, eu não acredito mais, olha como está, eu tenho medo até do meu filho estudar, porque o colégio está perdido. Acredite, creia no Deus que está sobre ele, creia que há um Deus que pode preservá-lo até o último dia. Mas irmão Alan, pastor, todo mundo que eu conheço, todos os jovens já passaram um tempinho no mundo, já tiveram a sua temporada, as suas férias no mundo. Seu filho não. Creia nisso, profetiza sobre ele. Eu fico impressionado como é que os crentes acreditam que um programa de televisão, um desenho tem o poder de: esse desenho aí foi preparado pelo diabo, tudo foi feito, existem coisas escondidas. Tem gente que vê o capeta na Coca-Cola, vê o diabo na maionese. Meu Deus, crê em tudo que está em nossa volta, mas não crê na palavra de Deus.
mas não crê no seu Deus. Satanás armou o laço com a minha família. E agora? Creia que o teu Deus é maior. Quando ele olhou para o homem de Deus e disse: olha, eu agora vejo, eu contemplo que nós não estamos sós. Em volta do exército tinha carros e cavalos de fogo. Aí Eliseu disse: pois é, creia, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Acredite, por mais que os teus problemas sejam numerosos, por mais que os teus adversários estejam em volta e sejam muitos, maior é o que está contigo, maior é o que está na tua vida. Mas eu estou enfrentando um gigante. Maior é o que está na tua vida, maior é aquele que prometeu, maior é aquele que deu o filho dele por tua vida, maior é aquele que não desiste de você. Fica de pé em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Jesus estava caminhando e uma mulher ouviu. Um certo homem ouviu que Jesus passava, e a Bíblia diz que a filha dele estava em casa quase morta. E ele ia atrás de Jesus, querendo que Jesus o ajudasse. Jesus, por favor, vamos lá em casa. Jesus, vamos lá, minha filha está moribunda, vamos lá. E Jesus estava no meio da multidão e não conseguia se libertar daquilo. Aí alguém chegou e bateu no ombro dele e disse: olha, para de perturbar o mestre, a tua filha morreu. Jesus na mesma hora volta para ele e diz: não temas, crê somente. Aleluias, aleluias. E ele disse assim: Jesus, dê só uma palavra, porque eu tenho pessoas sujeitas a mim, e eu digo vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem. Diga apenas uma palavra e eu creio que a minha filha vai se curar, vai ser sarada. E ele disse: vai, a tua filha vive. E ele foi para casa, alguém correu no meio do caminho e já avisou, ele disse: ela está viva. Às vezes a gente ouve o conselho de todo mundo, às vezes a gente dá ouvido para todo mundo que diz: olha, desista, as palavras negativas, e a gente esquece que uma única palavra de Deus tem o poder de mudar a situação. A gente esquece que aquilo que Deus faz, as coisas que Ele opera, ninguém pode impedir. Mas irmão Ala, a Bíblia também diz que Satanás tem poder, tem. Só que o nosso Deus tem todo o poder. Aleluias. Existe uma diferença gigante entre ter poder e ter todo o poder. Satanás tem limites, ele vai aonde Deus permite. Satanás se humilhou para Deus: deixa eu lá tocar Jó, deixa. E ele disse: vai, toca em tudo menos nele. Ele foi lá, acabou com tudo, mas não tocou em Jó. Depois ele volta: deixa eu ir lá. Deus falou: vai, mas preserve-lhe a vida. Ele foi lá e tocou, mas não teve poder para matar. Satanás, quando ele chega a nos atingir, é porque Deus permitiu, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Jó conhecia Deus daquilo que todo mundo falava: Deus é isso, Deus é aquilo, Deus criou o mundo, criou o universo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tem crente que está há 20 anos na igreja e só conhece a Deus daquilo que os outros falam, só conhece a Deus daquilo que alguém diz, só conhece as obras de Deus daquilo que alguém testemunha. Não tem desejo de viver as coisas de Deus, não tem vontade de ter experiências com Deus. Aí a Bíblia diz que depois de tudo, Jó se aproximou de Deus e disse: eu te conhecia de ouvir, agora eu tenho te contemplado. Eu sei que tudo que eu conhecia de ti é verdade. Experiências com Deus é o que nos falta. E muitas vezes as experiências que nós teremos com Deus, elas estão diante de uma palavra gigante, porém pequena: fé. A fé é a ponte que nos leva daquilo que queremos para aquilo que podemos ter. A fé é o que nos faz atravessar a ponte entre a tribulação e a bonança. A fé é o que nos faz caminhar sobre as ondas do mar como Pedro, mas quando perdeu a fé e passou a olhar para a tempestade e tirou os olhos de Jesus, começou a afundar novamente. A fé é o que tem o poder de fazer com que os médicos se curvem diante da presença de Deus e digam: verdadeiramente eu não sei tudo, há um Deus nos céus que pode fazer mais do que eu. A fé é o que traz a confusão à medicina e aos sábios. A Bíblia diz que a loucura de Deus, ela se equivale à sabedoria dos sábios. Aquilo que todo mundo acha que é muito sábio, equivale à loucura de Deus.
Eu não sei o que você espera de Deus, mas eu sei que o que Deus espera de você é maior do que você pode sonhar. Quero te convidar aqui à frente. Antes de mais nada, esses meninos, né? Hoje é o dia deles. Quero que vocês venham aqui para frente. Nós vamos orar. Eu quero orar por todos aqueles que querem que a glória de Deus possa ser restabelecida na tua vida. Eu quero orar por aqueles que creram nesta palavra e que não vão agora, a partir de hoje, se entregar diante das adversidades e falar: eu quero hoje voltar a me ser livre para crer. Eu quero liberdade para acreditar. Eu quero liberdade para continuar. Quero liberdade para viver sonhos. Quero liberdade para crer no impossível. Até hoje eu acreditava só no que eu via. A partir de hoje eu quero crer naquilo que não vejo. Vem aqui à frente, quero orar por você. Rapidinho. Nessa noite, com a autoridade que Deus nos dá, porque tudo é dele, nada eu tenho de mim, nada nenhum desses homens aqui tem deles mesmos, nada nenhum de vocês tem de vocês mesmos, tudo é dele, toda a glória é dele, toda a honra é dele, todo o poder é dele. E nessa noite, com a autoridade que ele concedeu a mim, concedeu a você, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Irmão, você vai profetizar? Não. A profecia, ela vem de Deus. No dia que Deus mandar eu profetizar, eu profetizo. Eu vou liberar uma palavra profética na tua vida, baseada nisso aqui, ó. Baseada no que está escrito. Não me interessa. Não me interessa o que as pessoas pensam de vocês. Não me interessam as palavras que vocês ouviram. Não vai para frente, não dá, não tem jeito, essa mocidade não continua. Isso aí é fogo de palha. Não adianta insistir com o jovem. Jovem não quer nada. Eu não estou interessado nas palavras que eles têm, que eles disseram a respeito de vocês. Eu estou interessado nas palavras que Deus tem a respeito de vocês. E a Bíblia diz: jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno. Aleluias. Aleluias. Sobre vocês, jovens, repousa não apenas a promessa de Deus, mas a profecia da sequência da igreja, quando diz que nada nem ninguém poderia parar a igreja do Senhor Jesus. Quando meu corpo cair nessa terra, quando os homens mais velhos aqui envelhecerem a ponto de morrer, são vocês que vão tomar conta desse microfone, são vocês que vão dar continuidade a essa obra, são vocês que vão continuar pregando. É do meio de vocês que vão surgir profetas, é do meio de vocês que vão surgir pastores, é do meio de vocês que vão surgir líderes, é do meio de vocês que vão surgir obreiros, homens e mulheres de Deus, capacitados para servir ao Senhor. Estou nem aí para aquilo que possam dizer a nosso respeito, porque aquilo que falam de nós, falam porque só enxergam o que os olhos veem. O que Deus fala sobre nós não é aquilo que Ele vê em nós, mas aquilo que Ele sabe que nós podemos nos tornar através dEle. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hoje de manhã eu falei, pastor Wellington aceitou a Jesus com 15 anos. 8 anos depois ele já era pastor. Com 15 anos, ou seja, com 23, não é isso? 23 anos de idade. Talvez alguns de vocês aqui já tenham até mais de 8 anos na igreja. Talvez nenhum de vocês espera que vocês vão ser pastores, pastoras, líderes, obreiros, líderes de louvor, instrumentistas. Mas o que Deus tem preparado para vocês é muito maior do que vocês possam sonhar. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite, com alegria. Vem aqui, vamos louvar um hino para nós terminarmos no louvor. A equipe de louvor, vem aqui. Louva um hino aqui com alegria. Feche teus olhos. Eu não vou demorar não. Vou demorar não. Feche teus olhos. Eu quero lançar sobre a tua vida uma palavra profética. Uma palavra de Deus para a tua casa. Uma palavra de Deus para a tua vida. Nessa noite eu acredito que você vai ser livre para acreditar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como diz o tema que foi escolhido, sois livres. Sois livres, sois livres. Não há nada, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Não há nada nem ninguém que possa atrapalhar os planos de Deus para a tua vida. Não há nada nem ninguém que possam atrapalhar
os propósitos de Deus para a tua casa, para a tua família. Quero lançar sobre a tua vida nessa noite. Feche teus olhos. Eu vou lançar uma oração e uma palavra sobre a tua vida. E logo depois os irmãos vão estar louvando. E nós vamos estar alegrando o nosso coração nesse encerramento. Crendo que o que Deus fez do ano passado para cá já é maravilhoso. Olha o que Deus fez. Olha quanta gente nós estamos aqui. Olha quantos jovens, olha quantos adolescentes. Olha quantos não estão lá fora. Olha quantos deles continuam diante de Deus. Será que é possível que nós olhemos para isso e só vejamos fracasso? Não dá, isso aí não adianta. Na minha época era melhor, na minha época era diferente. Mas o Deus da tua época é o mesmo Deus dessa época. O Deus que fez lá é o Deus que faz aqui. O Deus que libertou lá é o Deus que liberta aqui. O Deus que levantou lá atrás é o mesmo que levanta hoje. E eu acredito que a nossa geração ainda vai dar muito orgulho para o nosso Deus. Eu ainda acredito que a igreja do Senhor vai ser bênção derramada sobre esta nação. Feche teus olhos, deixa eu orar, Pai. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Pai, Tu és maravilhoso. Pai, a Tua palavra, ela é perfeita, é suficiente. Senhor, nós não nos interessamos por aquilo que Satanás fez ou deixa de fazer. Porque tua palavra diz que o Filho de Deus se manifestou para isso, para desfazer as obras de Satanás. Nessa noite, Pai, eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida desta igreja, uma palavra profética baseada no teu livro sagrado, Pai. Eu quero lançar sobre eles a palavra do Senhor. Eu profetizo que aquilo que está escrito ao respeito desta igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero profetizar que isso há de se cumprir, Senhor. Como diz a tua palavra, os jovens já venceram o maligno, os jovens são fortes, os jovens desta geração ainda se levantarão autoritários com poder. Eu creio, Pai. Senhor, eu acredito ainda no mover da Tua glória, no mover dos dons do Senhor. Eu creio no Teu agir, eu creio no Teu poder, creio na Tua glória, creio na Tua unção. Pai, derrama nesta noite sobre a Tua igreja uma unção poderosa para crer, uma unção poderosa. Libera agora, Pai, o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento para acreditarmos naquilo que não vemos, para crer naquilo que não está ao nosso alcance, para acreditar e esperar nas promessas de Deus. Abre o teu coração. Abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração nessa noite. Receba. De Deus, receba o renovo de Deus, receba a unção, unção de multiplicação. Aleluia! Se tentaram matando os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Nessa noite você é desafiado a crer, a acreditar. Matar os aceite teus o desafio. Sonhos, creia naquilo que Deus te prometeu. Creia naquilo que foi entregue em profecia para você. Creia naquilo que a palavra de Deus mesmo diz. Creia, acredite, receba a glória de Deus, receba a presença de Deus. Pare de crer. Aleluia. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Recebe a cura, recebe a unção, aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluias. Aleluia. Deixa eu encerrar minha parte aqui. Olha para cá. Olha para cá. As coisas que Deus pode fazer na tua vida são infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam são incomparáveis, são imensuráveis. Acredite nessa noite. O Deus que te chamou, o Deus que te nomeou, o Deus que te sustenta e te mantém de pé, Ele vai fazer sim. Ele vai fazer sim aquilo que você espera, aquilo que você sonha, muito mais do que você imagina. Vocês jovens que estão aqui, vocês podem sim, vocês têm a capacidade sim, vocês podem sim ser a diferença nessa geração. Vocês podem sim ser a maioria, ser autoritários. Vocês podem sim ser instrumentos de Deus para essa vida, para esta geração. O que o mundo lá fora, o que as situações lá fora dizem e muitas vezes determinam, o padrão que é determinado pelo mundo, não precisa ser assimilado por vocês. Vocês não precisam parecer com ninguém, vocês precisam parecer com Jesus. Se tem alguém que precisamos ser iguais, se tem alguém que precisamos imitar, se tem alguém que precisamos alegrar e agradar, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E quando você buscar agradar a Deus, Ele fará de tudo para agradar a tua alma, o teu coração. Ele dará para você coisas que você não imagina, coisas que vocês não pensam. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, vão para suas casas, certos de que Deus vai realizar, de que Deus não desistiu, de que Deus não parou, de que Deus não abandonou os projetos dele. Seja livre para acreditar que o teu Deus, que o Deus que tem um nome sobre a tua vida, que o Deus que te nomeou, que o Deus que te salvou, que o Deus que falou a respeito de ti, que Deus que falou a respeito da tua família, Ele é poderoso para cumprir todas as promessas feitas a respeito de você. Glória a Deus.